Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Como está o áudio? Tá bom? Dá para vocês me ouvirem bem? Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, fala ok para mim. Tá? Vamos chegar aqui mais pertinho. Tá tudo bem? Olá, bom dia, Fabiane, Ícaro Dias. Tá tudo bom? O áudio tá legal, né, gente? Chegar aqui mais pertinho. Tá tudo bem? Olá, bom dia, Fabiane, Ícaro Dias. Tá tudo bom? Então, para começar, vamos, gente, compartilhando a nossa live, mas enquanto isso, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Edigenalda Santiago. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Edigenalda Santiago. Eu sou idealizadora de um projeto Janelas do Mundo, é um projeto literário no Japão, mas também Duelos do Empreendedorismo, que é onde eu trabalho com gestão de marketing criativo. E também eu sou contadora. Eu tenho uma formação em contabilidade e estou aqui hoje para falar com vocês sobre formação de preço de vendas. Mas enquanto o pessoal vai chegando, né, eu vou aqui cumprimentando todo mundo. Hoje é feriadão no Brasil, mas todo mundo aí dedicado, querendo aprender um pouquinho mais. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater esse papo sobre formação de preço de vendas, porque é algo muito importante, aliás, indispensável na construção de um negócio, de um empreendimento. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Mas, primeiro de tudo, deixa eu ir cumprimentando vocês aqui. Nossa, Rosimeire, Ícaro, Fabiane, Lígia, Bernadette. Então, vão me dizendo de que lugar do Brasil vocês são, tá? Eu quero saber quais as regiões que vocês fazem parte aí no Brasil. Olá, bom dia, Silvia. Todo mundo que está entrando nessa live, vocês são confeiteiros, cake design, né? Então, eu gostaria primeiro de tudo, para a gente poder começar a conversar e entrar direto nesse assunto de preço de venda, que é uma coisa muito importante para qualquer negócio, como já falei antes. Eu gostaria de saber de vocês, Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, olha, eu gostaria de saber de vocês quais as maiores dúvidas que vocês têm na hora de formar o preço de venda de vocês. Isso é muito importante que vocês me contem sobre isso, para que nós possamos começar esse trabalho. Bom dia, Cláudia. Então, vocês vão compartilhando, dá o like de vocês na nossa página. Vocês muito bem dispostos, né? Feriadão no Brasil, vocês aqui. É muito bom ter a companhia de vocês. Vamos esperar só mais um pouquinho enquanto entra mais pessoas. Olá, Márcia do Japão. Fabiana Brandão, olá Fabiana, tudo bem com vocês? Oi, Márcia, bom dia, boa noite, né, Márcia? Eu estou no Japão também, eu moro aqui no Japão há 14 anos, já faz muito tempo que estou aqui no Japão. Sou contadora há mais de 20 anos, eu tenho uma formação em contabilidade e tenho outras formações também. Tenho uma grande jornada entre esse meio termo de trabalhar com criança, publicidade e contabilidade. E eu estou aqui para a gente começar esse assunto muito importante para o negócio de vocês, que é a formação de preço de vendas. Formar um preço de venda é importante porque você garante a fidelidade do cliente quando você tem um bom preço formado. Você tem noção de quanto é o seu lucro.
você, com um preço de venda bem feito, você sabe o quanto você pode dar de desconto. Trabalhar com bolo, preparar um preço de vendas, às vezes se torna um pouquinho mais complicado do que você calcular um preço de venda de uma mercadoria, de um produto comum, como um feijão. Se pegar uma saca de feijão, você vamos aqui comprar, calcular quanto vai ser o preço de venda, isso para um supermercado é uma coisa muito fácil, tá? Mas um bolo, ele requer um certo trabalho pelo seguinte: a mão de obra que você tem para preparar cada bolo, ela é diferente uma da outra. Na hora de confeitar, na hora de fazer um topo, na hora de fazer a cobertura em si, quando você vai fazer o formato do bolo, tem tamanhos, um bolo redondo, bolo quadrado, tem bolo mais difícil que o outro para confeitar, para preparar. E isso é importante que vocês procurem bem saber o preço de cada ingrediente que vocês estão trabalhando. Então, o mais interessante de tudo é que vocês trabalhem com peso, sempre com gramas, sempre com mililitros. Quantos mililitros? Você pegar um corante, se o corante for em pó, se o corante for em líquido, você tem que calcular aquelas porções que você vai usar. Quando é em pó, ele vem com a colherinha. Quantos miligramas tem naquela colherinha? Que às vezes é menos que 1 grama, né, gente? Quantos miligramas tem ali? Uma gota, quantos... acho que uma gota tem menos de 1 ml para você medir, calcular o preço de quanto custa aquilo ali. Para na hora que você for fazer o seu preço de venda, você ter uma noção do que você está fazendo. Por exemplo, vamos começar pela massa. O bolo tem vários estágios. Me baseando numa receita dada pela Aline, vamos primeiro à massa. O que vai na massa? A massa vai fermento, vai leite, vai ovos, manteiga, a massa. Vai calcular o preço do ovo. Então, calcule o preço unitário do ovo. Quantos ovos você usou? Tá? Então, você vai precisar também calcular a farinha. Quantos gramas você usou de farinha? Quantos gramas de manteiga? Você vai calcular o preço de cada grama. Quanto custa cada grama? Para poder você saber quanto você investiu na massa. Então, o processo de assar o bolo. O processo de assar o bolo, quando você compra um fogão, ele diz quanto você gasta de gás. Você vai pegar o manual do eletrodoméstico, vai dar uma estudada ali de quanto você gasta em determinado tempo de uso de forno. Você vai fazer uma margem daquilo, de quanto você gasta de gás ou de eletricidade por aquele bolo, para assar aquele bolo. Essas informações vocês vão encontrar tudo no manual do seu fogão ou do seu forno elétrico. Quanto você gasta de energia. Na conta de luz você vai saber qual o preço do quilowatt de energia. Então você vai saber quanto em média você gastou para você ter uma média de preço de quanto você vai pagar naquilo ali. Então é assim que se calcula o preço de uma massa, tá? Mas eu quero te contar uma coisa que eu acho que você ainda não sabe. Quanto você paga a você pelo seu trabalho? Digamos que você não fosse uma empreendedora autônoma e trabalhasse sozinha, como a maioria. Eu sei que muitas trabalham em casa e sozinha. Se você tivesse uma empresa, uma grande confeitaria, tá? E você tivesse ali várias pessoas trabalhando com você, você iria ter ali o preço de cada funcionário para poder você incluir no preço do seu produto. Mas o segredo de se tornar um grande empreendedor e construir um grande negócio é você se pagar primeiro. Quanto custa o teu honorário? Quanto custa a sua hora de trabalho? Porque tudo isso ela vai ser inclusa no preço do bolo que você prepara. Tá? Então, você prepara aquele bolo, certo? Mas você tem que saber o preço da sua hora. Quanto você cobra? Se eu te der o material inteiro para você fazer um bolo para mim, quanto você vai me cobrar? Quanto é a sua hora? Mesmo que você me dê a marca de todos os produtos, tudo certinho, então eu compro tudo e te entrego. Está aqui. Quanto custa a tua hora? Então, isso é muito importante você também calcular o preço da sua mão de obra.
se pagar primeiro. Quando você se paga, você sabe qual o seu preço, você já tem um valor para oferecer no mercado e o mercado vai pagar pelo teu valor, não é pelo teu produto. Isso é o primeiro passo. Então, você sabendo calcular a sua massa, depois você vê o quê? Vem a sua calda. Tem vários tipos de calda para você molhar o seu bolo. Você também tem que calcular o que você usou em cada calda. Porque se você usa uma calda simples de chocolate e leite para molhar um bolo, já vi muita gente molhar assim, é diferente de você preparar uma calda com leite de amêndoas, com licor, um licor fino, tá? Um licor cremoso, fino, um licor importado. Você usar algumas especiarias para preparar essa calda, algumas bebidas raras. Lógico que ela vai ter um outro preço, como eu já vi, bolos maravilhosos encharcadinhos de vinho do Porto. O vinho do Porto é caríssimo. Então, você tem que ter um preço também para a sua calda. Depois, e o seu recheio? Você também tem que ter um preço para o seu recheio. Se você faz um recheio simples com leite condensado, uma pasta de doce de leite, é barato. Mas se você faz um recheio com nozes, com castanhas finas, lógico, é evidente que você vai cobrar muito mais caro. Então você cria uma tabela com os ingredientes que você está usando e você tem aquele preço da calda, aquele preço do recheio, você tem o preço da massa, certo? Aí então você vem a cobertura. Você vai cobrir o seu bolo. Então, quanto custou a cobertura? O quanto você gastou de material para cobrir aquele bolo? Você tem que ter esse preço. E muitas vezes também eu já vi alguns confeiteiros cobrar por quilo. Olha, na verdade, eu não acho muito fiel você cobrar o preparo de um bolo por quilo. Porque um bolo que vai uma pasta americana, ele é mais pesado do que um bolo que vai um chantilly, porque o chantilly é mais leve. Às vezes você põe um topo super decorado lá em cima, depois que pesa o bolo pronto, ele tem outro valor. Então, o ideal é você cobrar por tamanhos de forma. Tá? Você forma redonda, então quando você compra a panela, tem o tamanho das formas. Então, o tamanho da panela, o tamanho das formas. Então, você cobra pelo tamanho da forma. Né? Aí, isso forma quadrada, forma redonda. Para você, o que dá mais trabalho? É o bolo redondo ou o bolo quadrado? Porque às vezes você põe o bolo da bailarina e dá aquele giro ali, tem gente que faz super rápido. Tem outros não, que preferem mais aquele bolo parado, aquele bolo quadrado, onde você faz ali tudo muito rápido, tudo chapadinho, que depende muito da coordenação motora de cada um. Então, por isso que é importante que você tenha o preço do seu trabalho. Porque um bolo que às vezes é fácil a Aline fazer, que ela é canhota, a Aline é canhota. Então, às vezes a Aline dá um giro ali no bolo redondo, faz aquele bolo redondo rápido. Mas, por exemplo, eu sou ambidestra, eu tenho habilidade nas duas mãos, mas às vezes tem coisa que me falta habilidade nas duas. Meus bolos, eu sei fazer um bolo delicioso, mas todos são tortos, não sai nenhum simétrico, nenhum bonito. Então eu já desisto e não faço bolo, porque eu nunca consegui fazer um bolo retinho, né? Então, é isso, a Aline é canhota. Então, o que acontece? Os meus bolos, se eu fizer um bolo redondo de 3 andares, ele fica igual a Torre de Pisa, ele entorta assim para o lado. Então, eu tenho uma dificuldade. Se eu fosse fazer um bolo, eu não cobraria muito caro para preparar uma massa, mas na hora de decorar eu cobraria muito mais, porque eu sou péssima nessa área. Então, eu já desisto, eu já nem faço bolo, né? Porque sai tudo torto. Então, essa é uma coisa que você tem que observar muito. É o trabalho que você leva para fazer um bolo, ou quadrado ou redondo. E você saber o preço da sua hora, tá? Olha, gente, vai deixando dúvidas aqui nos comentários se vocês tiverem, tá bom? Ok? E eu vou respondendo para vocês devagarinho. Eu tô dando uma olhada aqui e eu vou conversando com vocês e vou respondendo, tá? Pode fazer pergunta à vontade. Bom, então é isso, você faz o preço da sua massa, você faz o preço do seu trabalho, o preço da sua calda, quanto você usou de cada coisa. Então, você comprou 1 litro de licor, um licor fino, ele custa R$1.000, é 1 litro, então tem 1.000 mililitros ali, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar o preço de R$1 a cada mililitro. Então, se você usou 100 mililitros ali,
R$100 ali só de licor. Então, é mais ou menos dessa maneira que você tem que trabalhar. Vocês calculam o preço unitário e faz o somatório de tudo que usou, certo? E isso, na verdade, eu estou dando o preço, uma noção básica de como formar o preço de venda para vocês, que a grande maioria é autônoma, porque se for para a empresa, que você tiver uma nota fiscal, vai dar a nota fiscal do seu cliente, tudo isso são encargos que você vai cobrando por cima. Por quê? O preço final quem paga é o consumidor. O preço agregado de tudo, tá? Então, a Aline de Jesus está dizendo aqui que nunca sabe calcular. Então, você tem que saber o preço, né? De quanto custa a massa, cada grama de ingrediente que você usou ali. Separa o preço unitário por grama. Então, você tendo o valor de uma massa, quando a cliente chegar assim e disser assim, se eu trouxer uma massa pronta que eu fiz, que a minha massa é uma massa de pão de ló, maravilhosa, durinha, arrumadinha, você só decorar. Então, é importante que cada passo do procedimento da confecção de um bolo, você tenha ele calculado minuciosamente. Porque você não vai perder um cliente assim. Você vai dizer, não, eu cubro o seu bolo. Foi uma pasta americana, você vai lá, cobre bonitinho, né? Obrigada, Edi. Você cobre direitinho ali, mas você tem que ter um preço para isso. Quanto custa a tua hora de trabalho? Quem diz a tua hora de trabalho és tu. Tu que tem que saber o preço, o valor que você tem para você ser precificado no mercado. Porque é simples. Olha, você não paga a costureira da esquina, ela não cobra o mesmo preço de uma Louis Vuitton, né? É diferente. Então, o teu preço agregado, o que você vai cobrar pelo teu trabalho, é aquilo que você investiu na sua carreira e na qualidade do teu produto. Os teus cursos, eles têm que estar tudo ali, tá? Então, os teus cursos têm que estar ali, os teus treinamentos, os workshops pagos que você fez. Quando mesmo que você fez um trabalho, um estudo gratuito, mas o seu deslocamento de um lugar para outro. Então, cada conhecimento que você agrega ao seu currículo, cada coisa nova que você faz e é um produto a mais que você tem para mostrar no seu portfólio, é importante que você saiba o que você vai cobrar. O preço pelo seu trabalho não é um preço que eu posso dar. É um preço que você vai dar. Porque é você que sabe o quanto vale o teu trabalho. Quanto você investiu, quanto você gastou, quanto você se dedicou para aprender aquilo ali. Então, isso é muito importante na hora de você preparar. Então, uma vez você calculou ali o preço da massa, o preço do recheio, o preço da calda, tá? O preço da tua hora, aí das embalagens que você vai usar, a caixa do bolo, se você vai entregar ela fechada numa caixa, tudo isso você tem que calcular. E a tua margem de lucro, ela tem que ser por fora. Porque na hora que você vai dar um desconto para o seu cliente, você não vai tirar da tua hora. Você não vai tirar esse desconto, você não vai dar tirando do valor do material. Você vai tirar do teu lucro, tá? Então, por isso que é importante que você saiba bem calcular os seus produtos. Você tem que se pagar pelo seu trabalho. Se você tivesse uma confeitaria profissional com várias confeiteiras trabalhando para você, você teria que pagar, mesmo que você desse um desconto para o cliente, para o comprador, você como empresária, você teria que pagar a sua funcionária. Independente, ela não tem nada a ver com o que você fosse vender. Então você é funcionária da sua confeitaria. Põe isso na sua cabeça que você vai crescer. E do teu lucro é o que você vai investir e é o que você vai aumentar o tamanho do seu negócio. Porque você está se pagando. Então você tem que se acostumar como empreendedor a viver com o seu salário. Tá? A viver com o seu salário, Se você fez um bolo por R$1.000, é um exemplo, eu sei que um bolo não custa isso, eu tenho muito tempo fora do Brasil, já não tenho mais tanta noção de real. Mas se você cobrar um grande bolo por R$1.000, tá? Então, X% daquele valor é seu salário. Então, se você precisar gastar, você tem que gastar do que você ganha, do teu salário de confeiteira. Não é do teu lucro, porque o teu lucro é o que você vai investir em materiais para fazer o teu negócio crescer. Para na hora que o cliente chegar ali e dizer,
eu quero tal bolo, você tem aquela reserva de lucro guardada, onde você vai investir em material e tirar mais um novo lucro. Isso, você guarda o lucro para fazer o seu fluxo de caixa, tá? Então, você estabelece algo para você ganhar, entendeu? Então, o que a Aline falou aqui, verdade, mão de obra e lucro são coisas diferentes. Lucro líquido é tudo aquilo que sobrou do preço depois que você pagou o seu trabalho, pagou o material, pagou as despesas com gás, com luz que você gasta na sua batedeira. Se você pegar o manual do teu eletrodoméstico, você vai saber em média, se você usou 20 minutos de sua batedeira, lá no manual do eletrodoméstico, tem dizendo quanto ele gasta de quilowatts luz por determinado tempo de uso. Aí você vai lá na sua conta de luz e procura o preço unitário do quilowatt de luz e multiplica. Tá? Se a receita deu errado, aqui a Belita está perguntando, se uma receita der errado, você precisa ganhar o suficiente para cobrir essa perda? Não. Não, você não pode pegar um erro teu, por uma questão ética, um erro teu e descontar no cliente. Então é por isso que é importante que você tenha o preço da sua mão de obra, porque essa perda aí, ela vai estar no teu lucro. Você vai perder o lucro. Então, vamos falar o seguinte, o que é lucro? Lucros é os bens mais os direitos menos as obrigações. O que seria, então? Os bens é os teus acessórios e equipamento que você usa, tá? Os teus direitos é o que você vai receber pelo seu trabalho. As suas obrigações é o que você tem que apagar ali com aquele trabalho que você executa. Aí, o que sobrar disso é seu lucro. Isso é lucro. Entendeu? Tem uma diferença grande. É bens, direitos, obrigações. O que sobrar é lucro. Tá? Então, aquele lucro é o que você vai guardar para você investir e fazer o seu fluxo de caixa. O que seria seu fluxo de caixa? Para você sempre pagar aquilo que você vai usar para fazer o seu negócio andar. Tá? É muito importante que vocês façam um curso de formação de preço de venda mais minuciosamente. Porque se você faz um bolo para uma empresa, tá? E a empresa diz, eu quero a nota fiscal. Você vai até a prefeitura, se você não é empresário, se você não tem firma registrada, você vai até a prefeitura tirar uma nota fiscal avulsa. Né? Uma nota fiscal avulsa. Então, esse imposto que você pagou à prefeitura pela nota avulsa, ele é embutido no preço do produto, porque os encargos tributários, quem paga é o consumidor final. Tá? Certo assim? Tá ok até aí? Então, capital de giro é isso. Capital de giro é o fluxo de caixa, aquilo que você tem guardado para você dar continuidade ao seu produto. Imagina se eu chego, eu digo, olha, eu quero um bolo assim. Aí você diz, o investimento para fazer esse tipo de bolo é muito alto, você tem que ter esse dinheiro guardado para você fazer o seu negócio girar. Esse é o capital de giro, para fazer o seu negócio andar, é o fluxo de caixa, é o que você tem guardado para poder trabalhar. Então, por isso que é importante que você se pague, que é para você viver do seu salário. Toda empresa, os empresários, eles têm um prolabore no final do mês. Né? É isso onde faz a diferença de pessoa física a pessoa jurídica. Todo dono de empresa, de empresas bem-sucedidas, eles vivem do seu salário. Ele não chega ali no caixa da empresa e tira tudo que pode, porque tem que se fazer uma contabilidade e ela tem que fechar todo ano. O seu balanço tem que bater os dois lados, o ativo e o passivo, corretamente. Então, é isso que vocês têm que aprender. Calcular o preço de vocês, o preço do trabalho de vocês. É a parte mais importante para um empreendedor ser bem sucedido. É se pagar primeiro. Você só vai ter valor quando você se pagar. E você vai saber o valor do teu trabalho. Tá? Então, às vezes a pessoa diz, o cliente me trouxe o material. Você pode fazer um bolo para mim eu trazendo o material? Você diz, olha, eu trabalho com essas marcas. Para você trazer para mim esse material, você tem que me comprar essas marcas, porque eu só garanto a qualidade do meu trabalho com essas marcas. Tá?
Ô, Elisandra, você já perdeu um pouquinho, mas a gente tá sempre indo e voltando aqui na medida que as meninas vão perguntando, tá? Então, se a pessoa diz, então tá, eu tenho uma certa parte desse material em casa, eu posso comprar outros. Quanto por isso que é importante, se ela disser, eu tenho uma massa, e ela já tem aquele produto e quer abater, tudo bem, você abate. Por quê? Porque você vai saber quanto é o seu trabalho. E às vezes sai até mais barato para você, porque você não gasta o frete de ir comprar aquilo. Tá? Tem tudo isso para você calcular. Então, gente, a parte burocrática, que seja empresa, pessoa física, que seja a sua casa, seja lá o que for, você tem que fazer a sua contabilidade, por simples que seja. Você tem que ter um livro de caixa para você ter tudo anotado, tá? E quando o cliente procurar você, ela vai te pedir um portfólio, você vai mostrar aquele álbum de bolos que você já fez, mas ela vai dizer quanto você cobra nesse tipo de bolo. Você vai deixar uma descrição naquele bolo, você vai classificar suas massas, massa A, X, massa B. A massa A é aquela super massa, a massa B é uma massa média, a massa C é aquela massa mais barata, que você fez aquela massa muito básica. Sem muita coisa. Caldas, você tem um preço para cada caldo. Olha, eu tenho calda nesse preço, com esses sabores aqui. Tá? O meu recheio, olha, eu tenho vários recheios, tem esses preços. Então, cobertura, olha, chantilly é esse preço. Uma cobertura doce aí com confeito qualquer é esse preço. Tem gente que ainda gosta daqueles bolos cheios de confeito, de coisa assim. Tá? E você tem sempre essa tabela de preço. Tá? É esses preços aqui que eu tenho. Mas dentro do preço dessa massa, você tem que colocar o preço do teu trabalho. Você não vai dar só o preço do teu material. Não é? A informação acima, eu vou dar uma olhada aqui na informação acima, eu vou ler. Informações que eu tenho é de que pagamos a somatória de 3 gastos multiplicado por 3. Ah, sim, o pessoal calcula muito isso, mas não é exato. Porque na hora de você dar um desconto para o teu cliente, tem alguns clientes especiais que você diz, não, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar um bônus, eu vou fazer um biscoito, te dar de presente, um prato de salgados, que você pode fazer outro tipo de complemento para festas, né? Kit, se você quer dar um prato de alguma coisa. Então, é importante que você saiba o preço de cada coisa, porque se você pega qualquer valor e multiplica por 3... não sai muito justo, nem para você, nem para o cliente. Isso aqui é o básico do básico, muito básico. Eu estou falando de você fazer uma formação de preço de vendas coerente. Que numa hora de uma crise, você continua trabalhando com a margem de lucro mais barata para poder aguentar a crise do mercado. Digamos que você faz Aqui no Japão, eu acho muito interessante uma coisa, que quando o país tem algumas crises financeiras, o governo dá dinheiro de presente para as pessoas, para um vale-compras, para fazer uma comprinha, para fazer o comércio movimentar. Os preços abaixam mais. Então, se você é um momento de crise e você quer fazer uma promoção, você lança um bônus lá na sua página para o pessoal imprimir. Cada pessoa imprime ali aquele bônus com um número. Então, ela solicita o bônus, você manda com um número controlado. Ela diz, meu número é tal, então você vai lá e dá um desconto. Certo? Você cria promoções. Mas para você criar essa promoção, você tem que saber detalhadamente o preço do teu produto. Tá? Porque você não pode todo bolo você pegar 3 vezes 3. Não, sabe por quê? Porque aqueles bolos mais caros que você compra muito produto importado, castanhas finas, coisas finas que não são produzidas no Brasil, que você sabe que tem muito ingrediente que não é produzido no Brasil. Às vezes você quer fazer com um ingrediente melhor, porque você sabe que tem uma boa qualidade e o dólar tá com preço lá em cima. Isso aqui não vai valer. Você tem que ir de acordo com o que está no preço do mercado. Não é simplesmente vezes 3. E se você tem um estoque em casa, você nunca venda o seu estoque pelo preço que comprou. Geralmente é pelo preço do mercado, se o mercado aumentou. Porque senão, quando você receber daquele bolo novo, você não vai poder comprar o mesmo ingrediente depois. Então, você precisa estar se atualizando. Por isso que é importante você determinar marcas que você trabalha. Eu trabalho com essa linha de marca e acabou. Você sabe que
você tem os preços daquilo. Porque até mesmo os fornecedores, eles também lançam as promoções dele nas épocas de crise para poder continuar vendendo. Então, você tem que trabalhar com o preço do mercado. Porque se o mercado oferece, você tem que sempre trabalhar com o preço mais alto. Mas você tem sempre também que ter o preço do seu trabalho. Aí, na hora de dar o desconto para o seu cliente, você vai tirar o seu desconto do seu lucro. Tá? Você não vai deixar de receber o seu salário de confeiteira, você tira do seu lucro. Tá? Então, é importante você dividir isso. Empresa, por simples que seja o seu negócio, por pequeno que seja, você tem que dividir isso. Você tem que saber quanto você se paga e quanto tem que ser guardado para o andamento do seu negócio. Porque isso é muito importante, isso é indispensável para que você possa progredir. Porque sem um fluxo de caixa, sem um capital de giro para você começar o seu trabalho e dar continuidade a outros trabalhos, você não tem como progredir no seu negócio. Né? Então, é sempre importante que você tenha algo guardado. Isso, a Aline de Jesus fala, sempre trabalho com as mesmas marcas. Sim, claro, ser fiel às marcas boas fica por ali mesmo. E depois você vai provando as novidades, quando você participar de eventos, compre coisas de promoção, mas sempre trabalhe com o preço do mercado. Sempre. Ofereça um preço de mercado para o seu cliente. Mas tenha sempre pré-estabelecido o preço da sua mão de obra. Tá? Porque quem tem que dizer quanto você vale é você. Sabe? É você que se vende todos os dias. Quando uma pessoa compra o teu bolo, ela não está comprando simplesmente o teu bolo. Ela está comprando a confiança que ela tem em você. Ela está pagando pela confiança que tem em você. Ela está pagando pela qualidade do seu trabalho. Né? Então, em breve, muito breve, eu vou dar um curso de preço de vendas, tá? Vai estar disponível aí com a Aline. E vocês vão ter acesso. A Aline vai ver aí como faz para vocês acessar esse trabalho. Eu vou dar um curso de formação de preço de venda direcionado à confeitaria. Eu vou pegar umas receitas da Aline, tá? Vou fazer com base nas receitas da Aline, que é essas receitas que vocês já trabalham aqui no congresso, né? E vou criar um mini curso para vocês de como formar o preço de venda na área de confeitaria. Porque isso é muito, 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 muito importante na hora de você conseguir se sair de uma crise. Por exemplo, eu trabalho com marketing também. Eu lanço produtos no mercado digital. Então, o que acontece? O cliente chega para mim, tá na época de crise, eu não tenho dinheiro. Ótimo, não tem problema não. A gente faz racha lucro. Tá? Porque eu sei o preço do meu trabalho. Na hora de eu fazer um lançamento, o meu valor é X% e acabou. Olha, não, você não tem dinheiro para me pagar, então 30% do trabalho é meu. Eu tenho aquele percentual, que é o que vale o meu trabalho. Entendeu? Eu estou sempre no mercado em ativa trabalhando, mas eu sei o valor do meu trabalho. Assim como quando fazia qualquer trabalho contábil, eu tenho o meu preço. O preço do meu trabalho é isso. Puxa, mas tá caro. Você sabe quanto eu investi para aprender tudo que eu sei? É você que sabe isso. Então é importante que você se valorize primeiro. E na hora de você se vender, você saber se vender. Você não pode baixar a cabeça quando a cliente chegar, me dá um desconto. Olha, meu valor é esse. Você tem sabor, beleza e qualidade. E isso é muito importante. Se assegure de que você sabe trabalhar bem, invista em você, faça um trabalho bonito, bem feito, seja agradável e cobre o que você vale. Eu vou dar um exemplo muito importante para vocês em relação de precificação e de produto. Eu sei que a grande maioria aqui tem mais ou menos a minha idade, né? Vamos fazer uma oscilação de 10 para baixo, 10 para cima. Bom, a boneca da Xuxa. Quem lembra da boneca da Xuxa? Né? Todo mundo queria uma boneca da Xuxa. Agora, vamos analisar a boneca da Xuxa? Você sabe qual era o tipo de bebê gostoso? Sabe que tipo de brinquedo gostoso para criança? É um bicho de pelúcia que a criança vem assim, agarra aquele abraço gostoso, aconchega e aquele brinquedo gostoso. Aquele pimpão, aquela boneca de pano que a vovó fazia. Mas toda criança dos anos 80, ela queria uma boneca da Xuxa, do final dos anos 80 ou 90, né? Por quê? Porque não era a qualidade da boneca. Era uma boneca grande, pesada, dos braços duros, grande demais. A criança não podia brincar. Não tinha nada para fazer com aquela boneca, ela não fazia nada. A criança ficava ali sem usar a criatividade, porque era um brinquedo morto.
Ficava ali aquela ideia morta, parada, sem estímulo nenhum para a cabeça de uma criança. Mas era a boneca da Xuxa. Elas queriam a ideia de ter uma Xuxa com elas. Não era a boneca. Então é isso. É um bolo. É pagar por um bolo da Aline. Tá? É pagar pelo bolo da Aline. Não é simplesmente um bolo. Porque tem um monte de cake design aqui no Japão, por exemplo. Tem gente que só paga pelo bolo da Aline. Por quê? Porque ela se identificou com a Aline. Ela sabe o valor de Aline. Ela sabe a fama de Aline. Ela conhece já o bolo de Aline. Ela gostou, ela vai pagar por ele. Olá, Paula, meu nome é Edgenalda. Tudo bem? Entendeu? Vai pagar por você. Tá? Quem tá aqui é uma contadora, poderia ser qualquer outra, mas quem está aqui diante de vocês é Edgenalda. Tá? Eu tenho o valor do meu trabalho. Entendeu? E vai me comprar, vai comprar o meu serviço quem se identificar comigo. Tá? Quem sentir e apreciar a minha essência, a minha pessoa. Porque a gente não pode agradar a todo mundo. Porque aqueles clientes que vêm para você pelo preço do seu bolo, ele vai embora. Pelo preço do bolo, ele vai embora. Mas aquele que vem pelo teu valor, pelo valor do teu trabalho, ele paga mais caro. Sim, se ele não tiver, ele vai te pedir um desconto, ele vai te pedir que divida o valor no cheque ou no cartão, seja lá como você usa, como você trabalha, mas ele vai querer o teu produto. Se você trabalha com cartão de crédito, que eu já tenho muitas essas maquininhas que o pessoal usa até em sinal de trânsito, né? Para fazer pagamento. Então, se você tem isso, você divide para o cliente, porque ele vai querer o teu bolo, independente de que ele esteja ou não com dinheiro ali naquela hora, porque ele vai comprar a tua qualidade, a tua essência, a tua dedicação, o teu capricho. Então, saiba qual o valor e o preço a cobrar de cada coisa dessas, tá? É muito importante isso. Primeiro se pague. É você que está em jogo. Aquele bolo só sai daquele jeito porque foi você que fez, porque cada um de vocês que estão aqui tem a sua particularidade, tá? Cada um de vocês é único na sua essência, na sua dedicação, no seu capricho, no seu conhecimento. Então, o seu preço ele tem que ser único, tá? Tem pessoas que vai dizer, eu não quero vamos usar o nome das meninas aqui pra gente começar a brincar. Eu não quero o bolo da Belita não, porque ele vem muito molhado, aí a gente põe na boca aquele bolo desmancha. Eu gosto de um bolo duro. Então vamos ali comprar o bolo da Eluni, porque o bolo da Eluni ele é um bolo duro. Ela faz uma massa de pão de ló e a gente sente aquele bolo duro. Então é uma questão de gosto, gente. Muito grande. Então lembre-se daquilo. Faça o seu preço, porque vão pagar é pelo teu preço, não é simplesmente pelo teu bolo. Porque no Brasil tem uma padaria pregada na outra vendendo bolo. Tá? Aquele bolo coberto com aquelas coisas lá de todo jeito, que tem gente que chega em casa, joga um confeite, joga um biscuit em cima, enfeita todo, pronto, acabou. Um papel de arroz impresso com a cara da criança. E o importante é que a pessoa diga, tá lindo, mas é o que você sabe. É você que tem que decidir o que você vai ganhar. Então, isso é importante. Lembre-se bem. É a pergunta que você vai saber fazer sempre na hora de você calcular o seu preço de vendas. Quanto é a mão de obra dessa confeiteiro maravilhoso que fez essa obra de arte? Isso é importante, porque vocês trabalham com arte, tá? E outra, arte doce, tá? Vocês trabalham não só com arte, mas arte e sabor. São duas coisas juntas. Por isso que esse congresso aqui de empreendedorismo se chama A Doce Arte de Empreender. Porque é gostoso, é doce empreender quando se gosta. E se empreender com o que gosta é melhor ainda, é mais gostoso ainda. E vocês não são só empreendedores. Vocês são artistas. Os bolos de vocês, nenhum sai igual. Me diz aqui, quem fez já 10 bolos iguais no decorrer desse ano? Ninguém. São obras de arte únicas, tá? São únicas. Então, e cada dia que passa, cada vez que vocês vão fazendo o bolo, ele vai ficando melhor ainda. Mais gostoso ainda. Tá? Então, tem tudo isso para fazer o seu preço agregado.
é valor, gente. O valor, ele é diferente do preço, tá? Ele é muito diferente. Então, o preço você dá a marca dos outros. O teu, você tem que saber qual o valor que você tem. Os cursos que você fez, as noites que você passou em claro, pesquisando, trabalhando, isso tudo entra no preço. Você tem que se pagar primeiro, tá? Isso aqui tá dizendo, a Carolina tá dizendo que tem a tabela dela é por preço de decoração. Exatamente, Carolina, mas você pode estipular uma tabela de preço de decoração, tá? Você pode fazer de A a C, A, B, C, 3, 4 tipos de decoração. E oferecer aqui, fazer álbuns separados. Olha, esse tipo de bolo é tanto, é tanto, é tanto. Mas você tem que saber o preço que custou cada procedimento do bolo para poder você saber quanto cobrar nele. E a sua mão de obra, porque se você fizer um bolo, por exemplo, de pasta americana, onde você usa técnicas de modelação de biscuit para você construir personagens, como eu já vi, mascote de crianças feito com pasta americana em cima de bolo, tem alguns designs que faz, flores lindas que parecem flores naturais. Então, tudo isso aí, ele tem um preço diferente, né? Tudo. Então, vocês têm que prestar muito bem atenção em cada obra dedicada, cada obra aplicada a um bolo, para poder você saber quanto cobrar. E quem sabe isso é você. É o seu trabalho. Então, a Reginalda tá aqui dizendo não consegue dar preço ao bolo. Eu não sei se você tá aqui desde o princípio, mas o preço do bolo, você tem que primeiro calcular tudo que você usa. Então, você separa por marcas mais baratas, marcas médias, marcas mais caras. Aí você constitui o preço, o tamanho do bolo, né? Pelo tamanho da forma. Porque por peso você pode pecar bastante, porque às vezes a calda e a cobertura comprometem o peso do bolo. E o recheio compromete muito o peso do bolo. Então, você tem que separar dessa maneira para poder você trabalhar da maneira, você calcular o seu preço de uma forma mais adequada. Uma forma que você não vá perder com isso. Então, você sabendo calcular o preço de cada etapa da confecção do bolo, classificado em 3, 4 classes de bolo que você faça. Porque aquele bolo rápido que os amigos dizem, eu quero um bolo rápido, coberto com chocolate e confeitos, eu vou levar ali numa pizzaria só para bater palma pro colega de trabalho. Ele não vai ter o mesmo preço de um bolo de casamento, que você vai passar dias trabalhando, 1 ou 2 dias decorando um bolo, criando um topo, aquela obra de arte, porque bolo de casamento é uma coisa muito, muito bem elaborada. Então, tem que parar, sentar e pensar nessa parte burocrática, que não é outra pessoa que vai dar para você. Inclusive, não é um contador que consegue fazer isso. Tá? Só um contador, é você que tem que estudar e preparar isso. Porque todos os cursos que você fez, todo o investimento que você fez no teu conhecimento, você tem que ter uma hora para cobrar por isso. Porque, olha, um professor lá de uma escola pública de primeiro grau, ele não é pago do mesmo jeito que um pós-doutor numa universidade federal. Tá? Tem toda uma grade de estudos aí na frente, onde fez o preço do profissional. E é você que vai saber quanto custa o teu trabalho. Tá? Olha, tem um livro que eu já li chamado Pai Pobre, Pai Rico. Vocês leiam esse livro, tem ele em áudio, se vocês não têm tempo de ler. Né? Se você não tem tempo de ler, tem áudio, você pode ficar ouvindo enquanto você trabalha, mas ele fala muito, né? O Robert Kiyosaki fala muito de se pagar. Você tem que saber quanto você custa. Quanto custou o seu conhecimento e quanto você vale para o mercado. Isso é muito importante. Outro dia uma pessoa me procurou, você pode me falar assim, uma coisa que eu até brinco, eu aprendi com Grace Pantoja, né? Vocês estiveram com a Grace aqui onde eu aprendi com Grace Pantoja, o que eu conto e como eu cobro. Porque eu aprendi para poder saber o como. Eu paguei por isso, então eu preciso cobrar. Eu não posso investir e doar. A gente investe e doa quando é obra de caridade. Você tira um percentual do seu, que isso aí também é uma coisa muito importante, você doar um pouco de si para quem realmente precisa. Tá? Então, parem um pouco
e comecem a elaborar um preço de venda para o produto de vocês, porque é muito importante. Eu vou estar por aqui sempre com a Aline, vou dar uma ajuda a vocês, sempre que precisar. Vocês podem me procurar nas redes sociais, tá? E eu vou sempre responder, tá? Você sempre diz, eu participei do congresso da Aline, você só se identifica assim, tá? E eu vou dar uma mão para vocês, a gente vai conversar um pouco. Nós estamos criando um vínculo aqui e eu quero que isso permaneça. Tá? Em brevemente eu estou gravando um curso para a Aline sobre a formação de preço de venda para bolos. E vocês podem usufruir disso sim também, tá? Nós estamos aqui para ajudar, para dividir experiências. E a gente vai conversando sobre isso ao longo do tempo. Se vocês tiverem perguntas para fazer, tá? Vocês, por favor, façam, tá? Se não lembrou de nada agora... vocês podem me perguntar depois. A Elisandra tá dizendo aqui, meu bolo eu cobro por tamanho de forma. Mas quando a cliente pergunta quantos quilos que ele tem, também sei dizer. É importante que você saiba dizer sim, né? Ou pelo menos um peso aproximado. Como eu falei agora há pouco, a calda, o recheio e a cobertura, ela compromete o peso do bolo. Porque um bolo que é coberto e decorado com chantilly, ele não tem o mesmo peso de um bolo que é coberto com pasta americana. Não é verdade? Então, quando você cobra por tamanho, de forma, é mais interessante. Porque também a altura também, o recheio também fala muito. E a massa, né? Sobre a altura do bolo, quantas camadas você vai fazer. Então, isso é uma coisa que vocês têm que parar e estudar. É importante. Vocês nunca vão... Uma coisa que eu digo a vocês, vocês nunca vão conseguir fazer um negócio progredir se vocês não cuidarem da parte burocrática. E quando você não sabe calcular um preço de venda, você não parou para estudar sobre preço de venda para poder cobrar sobre o seu produto, você compromete o desenvolvimento do seu negócio, você compromete a sua margem de lucro, você compromete até o seu desenvolvimento como profissional. Porque vai ter se você cobra muito alto, se você tem uma margem de lucro muito alta, você vai ficar com menos clientes, porque você vai afugentar os clientes pelo preço. Mas se você cobrar muito barato, você vai afugentar o teu progresso por não estar sabendo lucrar. Então, são dois parâmetros que você tem que parar e analisar os dois, tá? Analisar muito bem os dois para poder você desenvolver esse preço com mais precisão, né? Então, quando a pessoa compra um bolo e diz assim, dá para quantas pessoas comerem? É complicado, porque se vocês me levarem para uma festa de aniversário, eu garanto que eu como o bolo sozinha, dependendo do bolo. Bom, se a Aline me disser assim, olha, se alguém me chamar para comer um bolo da Aline, eu já comi um bolo da Aline, se assim vai comer um bolo dá para quantas pessoas? Se for 2 é de Ginalda, só dá para as 2. Então isso é muito relativo, gente. Para quantas pessoas? Porque às vezes você tira uma fatia ali, o convidado chega e diz, eu quero mais um pedaço. E aí? Né? Como é que você fica? Então, é importante que você diga, o bolo é esse tamanho. Para quantas pessoas dá? Você diz, você tem que dizer a espessura de cada fatia, não é você. Depende de quem vai cortar o bolo, né? Porque tem gente que corta aquela fatia enorme, que às vezes daria 2 fatias. Então, quantidade de pessoa, isso é completamente relativo. Porque às vezes tem uma festa, por exemplo, de criança que tem mais adulto do que criança. Criança quase não come o bolo da festa, que come são os adultos. Então, se basear por pessoa, furada. Nunca diga, dá para X pessoas. Não, depende da capacidade e do apetite de quem tá na festa e de quem vai cortar o bolo. Porque se você calcula, eu tô com um bolo aqui para 40 pessoas. Aí vai que uma pessoa que não sabe cortar o bolo vai lá e corta uma fatia larga, uma fatia estreita e só deu para 30. Aí a pessoa chega, puxa, você me disse que seu bolo dá para 40 pessoas e só 30 comeram. E aí? Então, é uma situação que tem que se pensar bastante. Então, o ideal mesmo, para você não perder, é você calcular por tamanho do formato do bolo, do tamanho da forma. Você mostra até a forma pro cliente. Eu conheço pessoas que tem bolo feito de biscuit, só para mostrar tamanhos, né? Um portfólio em 3D
digamos, feito com biscuit. A pessoa vai ali e faz de papelão, aí cobre com uma massinha de modelar, às vezes até com massinha comprada pronta, diz, olha, eu tenho esses tamanhos. Coberto simples assim, ou então é feito de papelão, só o formato. Faz de papelão, coberto com cola quente, né? Então, aqui a Elisandra tá dizendo, aqui no Brasil a gente conta 100 gramas por cada fatia, né? Mas mesmo assim, você cobra 100 gramas por fatia. Você pode cobrar grama quando você faz cupcake, você faz com um bolo fake, que você cobra, e você dizer por esse valor aqui. Porque tem gente que faz um bolo cake e cobra ali a montanha de um bolo fake e cobra a montanha de cupcake. Mas ainda continua assegurando que cobrar dar preço por quantidade de fatia não é muito viável. Você pode dizer, dá uma fatia de 100 gramas, mas é aquilo que eu falei antes, Elisandra. É a questão de quem vai cortar o bolo. Porque, às vezes, uma pessoa corta uma fatia de 120, vai cortando. Porque ninguém tem ali aquela mão precisa, né? Vai cortando ali as fatias de 120. Se somou por 100 gramas, a cada 5 fatias você perde uma. Entendeu? Cada 5 fatias, uma foi perdida. Aí no final daquele bolo aí, se for um bolo de 30 fatias, você perdeu 10, não deu para a mesma quantidade de pessoa. Então é aquilo que eu continuo falando. É por preço de forma. Quantas fatias dá? Depende. Dá aproximadamente. Você pode dar um preço aproximado. Você pode dar quantas fatias de quantos centímetros aproximadamente. Tá? Mas você não pode dizer é X. Porque depende muito de quem corta o bolo. Né? Depende muito. Aqui, além disso, cobro gasolina, viagem, tem, claro, você tem que cobrar o frete. Se for para entregar, eu cobro X por quilômetro. Porque aí você já sabe quanto seu carro consome. Quantos quilômetros? Vai lá no Google Maps, calcula a distância, então calcule o preço por quilômetro, tá? E você cobra por quilômetro o preço do frete. Ok? É isso mesmo, é isso mesmo. Preço ou fatia é muito singular, né, Aline, para se comprar. Não é uma coisa justa a se fazer, tá? Não é justo, tá? Tem esse ponto também que a Aline falou sobre a gasolina, o frete, né? O frete você cobra por quilômetro. Porque às vezes o seu carro é um carro bebedor, só faz 8 quilômetros com 1 litro de gasolina, né? Mas a questão é não cobrar só a gasolina. Você tem que cobrar o tempo que você passou para entregar, porque é o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa para ganhar dinheiro. Então, o seu tempo é precioso. Por isso que eu continuo batendo na mesma tecla. Quanto é o teu trabalho? Entendeu? Quanto custa o teu trabalho? Porque mesmo que você saia para entregar, você tem que saber o tempo que você gastou para entregar aquele bolo. Tá? É o tempo e o trabalho, o consumo, exatamente. É X por quilômetro. Então, quando você disser X por quilômetro, já tem o teu preço ali dentro. Tá? Porque você pega no Google Maps, você calcula a distância e o tempo. Às vezes a distância é curta, mas naquela região ali da cidade, o trânsito é lento. Tem muito sinal de trânsito, um grudado no outro. Então isso vai levar muito tempo. Você passa muito tempo com o carro parado, consumindo gasolina. Então, às vezes, diz, não, é só 5 quilômetros, mas você parar 10 vezes, o carro fica parado ali, consumindo gasolina. Então, você tem que calcular isso minuciosamente. Tem que parar e sentar para calcular, porque às vezes a distância é curta e devido você ficar muito tempo parado pelo meio da estrada, tanto você gasta tempo, quanto gasta gasolina com o carro parado, ligado. Né? Então, você tem que ter um preço. Você disse, não, é por quilômetro, você já olha no Google Maps, olha a distância, então cria a sua tabela. Porque é você que vai saber disso. Tá? Tudo isso, gente, quem tem pergunta para fazer, por favor, vão fazendo perguntas. Eu vou respondendo aqui para vocês. Os toppers, antes eu tava perdendo, agora indico com quem faz o cliente me traz. Isso mesmo. Vocês procuram fazer
Deixa eu ler aqui, a Antonielma. Bom dia, faço isso mesmo. Sempre coloco a quantidade aproximada e explico. O tamanho da fatia depende muito do corte, é verdade. Eu não trabalho com bolo, não entendo muito de bolo, mas isso é uma questão muito lógica. É uma questão muito lógica, porque quando eu vou fazer o meu trabalho, eu sempre tenho um preço para dar. E outra coisa muito importante que vocês também têm que fazer uma taxa de, vamos dizer, uma taxa de adiantamento, uma taxa de emergência. Digamos que alguém chegue para você e diga o seguinte: olha, Aline, eu preciso de um bolo para amanhã. Aí a Aline vai dizer: puxa, eu não tenho nenhuma encomenda hoje, por que não pegar? Mas vem cá, você vai correr para fazer um bolo para mim. Então você diz: olha, eu tenho uma taxa emergencial, tá? Então se você tivesse me avisado tanto, o preço é esse, mas eu tenho um X% de emergencial. Porque às vezes, por exemplo, eu chego lá e digo: olha, eu quero uma calda, tá? Com um licor de cassis. Às vezes, mas eu gosto de um licor bem doce. Eu quero um licor de cassis e eu quero um creme com avelã para fazer o recheio. Mas você não tem avelã na sua despensa. Você não tem um licor de cassis na tua despensa, então você vai se deslocar para comprar. Você vai sair para comprar, você vai pedir em algum site. Então, se a pessoa pede com a certa, vai pedir no site, não chega a tempo e você vai ter que se deslocar para ir de um lugar para outro, então você tem que ter uma taxa de emergência. Porque, olha, até aqui mesmo no Japão, quando a gente contrata um serviço gráfico, eles dizem: se você quiser com X dia, é tantos, e vai agregando valor na emergência. Porque, às vezes, você vai até precisar chamar outra pessoa para te dar uma mão, para poder o negócio andar. Vai ter que chegar para alguém e dizer: olha, gente, eu vou pagar aqui uma pessoa para poder lavar a louça enquanto eu tô fazendo o bolo, porque eu não vou poder parar para lavar tudo, né? Então, tem tudo isso que você tem que pensar. Tem tudo isso que você tem que pensar para poder agregar o seu preço de venda, tá? Uma taxa de emergência. Isso é muito importante. Se a pessoa chega lá de repente quer um bolo com pressa, tá, você tá livre. Não tem entrega daqui para amanhã, não tem nada para sua agenda, tá livre. Mas você vai ter que parar de se dedicar ao seu filho, você vai deixar a sua casa bagunçada. Hoje era o dia que você ia tirar a roupa de sua cama para lavar, então aquilo ali você já não vai fazer. Então isso vai alterar um pouco na tua jornada em casa ou no cuidado das suas coisas. Então tem que ser bem separado, né? Você tem que ter esse valor. Então aqui, peraí. Se for personalizado, eu peço para a pessoa... Carolina, Luciana tá falando: se for personalizado, eu peço para a pessoa trazer. Adriana, aqui na minha casa, faz o papel de arroz personalizado, custa R$10. Exatamente. Né? Tem que... Então, a Paula disse aqui: eu separo material, imposto, salário e lucro. Tá certíssimo. Certo? Os impostos, tudo direitinho. Corretamente, mas não é todo mundo que sabe fazer isso. Se você trabalha em casa e você compra ali geralmente produtos em supermercados, não em lojas de atacado ou coisa assim, você não vai cobrar nota fiscal, você não vai dar nota fiscal para o seu cliente, que muita gente não dá nota fiscal, dá apenas um recibo, você não tem que agregar mais imposto ali dentro, ok? Porque quem tem empresa geralmente cobra mais caro, porque ali tem água, luz, gás e os impostos, né? Que o empresário paga, que geralmente a pessoa física não paga esses impostos todos, paga só quando é um autônomo o imposto de renda. Isso quando o caixa de vocês é controlado. O preço e o valor, exatamente, Carolina, o preço e o valor é bem diferente, viu? O valor do produto quem dá é você, a sua pessoa, é a sua essência, a qualidade do seu trabalho, é o seu conhecimento que agrega valor ao seu produto. Tá? Preço é aquilo que você gastou para investir no material e aquilo que você gastou para te pagar pelo teu valor. Aqui, peço para a pessoa trazer para ela ter noção de quanto é caro. Também, quando a cliente diz: tá caro, você diz: não, então você traz o material dessas marcas aqui
E o preço para eu fazer é esse. Por isso que é importante que você saiba o preço do seu trabalho. Às vezes a cliente não entrega a tábua. Essa questão de tábua é uma coisa muito interessante, gente. Geralmente clientes não entregam tábuas mesmo. Então é importante que vocês vendam as tábuas de vocês, tá? Não é difícil fazer tábuas, não é difícil. Vocês comparam quando aqueles dias que não tiver encomendas, vocês pegam as formas de vocês e deixam um fluxo de tábua guardado, sabe? E vocês começam a ver dessa tábua. Você vai perguntar, Ginalda, mas como essa tábua? Vocês conhecem o papel Paraná, né? No Brasil tem o papel Paraná. Então, o papel Paraná, ele é aquele papel duro que é feito a capa de livro. Acho que eu tinha um pedaço aqui que às vezes eu faço capa de livro. É um papel cinza, tá? Que é o papel que se usa para fazer capa de livro. Acho que eu coloquei aqui um pedaço do papel Paraná. Que às vezes eu faço capa de livro para minha filha. Pronto, está aqui, achei. Olha, gente, que legal. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vê se vocês veem aqui. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Esse papel acinzentado aqui, ó. Tá? Grosso assim, você compra uma gramatura grossa. Isso aqui é comprado bem grande, tem umas folhas enormes. Então, você compra o papel Paraná, tá? Você compra... Tem caixa de leite, caixinhas que você tem em casa. Normal, que você compra um produto, caixinha de biscoito, coisa assim. Vocês fazem o seguinte, vocês enrolam, faz uns canudinhos assim, ó. Corta 2 pedaços do papel Paraná do mesmo tamanho, faz os rolinhos, coloca em cima, fecha a lateral, pronto. Fica uma tábua super resistente, você põe uns 8 rolinhos assim em cima, ou até mesmo uns pedacinhos assim do próprio papel Paraná, assim colado em cima um do outro, tampa e vende para cliente. Diz ela, pode jogar fora para fazer o que quiser. Porque a questão de cobrar tábua, às vezes desgasta a pessoa. Essa questão de estar procurando, olha gente, a tábua é esse valor. A tábua eu não empresto. A menos que se você trouxer uma bandeja sua, ou você trouxer uma tábua grande que você tem para eu cobrir e preparar o seu bolo. Mas o preço da minha tábua é isso. Então você faz uma tábua compensada também, Aline. Isso é verdade. Você vai numa marcenaria, compra retalhos de tábua de vários tamanhos, baratinho. Você cobre sua tábua, tá? E você vende de acordo com o preço que você paga nela. Não, a tábua é vendida. Então quando você vier fazer um próximo bolo, você já tem a sua tábua. Pronto. Acabou. Compram tábua plásticas, tem tábuas plásticas baratas também. Então dá para construir essas tábuas feito com papel Paraná e uns rolinhos de papel pelo meio, uma em cima da outra, tampa a lateral bonitinho com outra tirinha, tá? Fica parecendo uma porta de compensado aquela tábua e vocês cobrem e vendem a tábua. Porque e vocês lucram por isso, não tem problema, invista o seu valor ali na tábua que vocês fazem, quando vocês estiverem desocupadas, porque evita esse desgaste de, minha tábua que você não trouxe, porque existe uma coisa que cliente, mesmo errado, não gosta, é ser cobrado, porque o sentimento de que está chamando de irresponsável, isso faz com que afugente o seu cliente. Então, vocês podem fazer isso, como a Aline falou, comprar as tábuas compensadas, né? Tem tábuas baratas. E vender as tábuas de vocês. Vender a tábua pro cliente, entregar logo. Não, com a tábua já é isso e acabou, né? Os pratos também cobram, gente. Cobra sim, tá? Então você cobra um sinal e devolve quando a cliente... Digamos que você tenha pratos de andares... Você diz, não, isso aqui você me paga um valor pelo prato e quando vir eu te devolvo. O valor que ficou com o prato, né? Então, tem pratos descartáveis bons também, que dá pra fazer um trabalho bem feito, isopor grosso também, né? Se você colocar o isopor em cima de uma tabuinha de compensado, também não há problema com isso. Dá para sustentar bem. Então, é isso, gente. Algum de vocês... O isopor não é muito recomendado, é verdade, para não quebrar, né? Isso aí é bem lógico, né?
Então, porque até mesmo ele entorta um pouco. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Vocês têm mais uma pergunta? EVA grosso, né, Aline? É aqueles bem grossos que parecem aqueles carpete de colocar para criança brincar. Ô, Carolina, muito obrigada. Olha, eu vou estar sempre por aqui. Vocês podem enviar perguntas, tá? Vocês me encontram nas redes sociais da Aline, no grupo Top Class, eu estou lá também. E vocês podem me procurar um pouco mais. Daqui a pouquinho o nosso curso está ficando pronto, tá? E vocês podem ter acesso depois. Como mostrar ao cliente o valor do meu produto. Isso aí já vamos entrar na parte de logística, né? Deixa eu ver quem me perguntou. Caroline. O valor do seu produto. O valor ou preço? Quanto vale o seu produto? Depende de como você se vende. Qual é a sua imagem? Né? O seu trabalho. O que você se mostra na rede social. As provas digitais que você tem hoje. Os testemunhos que as pessoas dão em relação ao sabor. A beleza do teu trabalho. Então, tudo isso é o teu valor agregado. Porque preço e valor é diferente, né? Como a gente já havia falado antes. Então, isso quem dá é você. É você que tem que saber quanto você se vale. Quanto é a tua hora de trabalho? Tá? Você vai calcular o seguinte. Quanto eu mereço ganhar? Então, digamos que você diga, eu mereço uns 3 salários mínimos por mês. Tá. Então, 3 salários por mês. Vamos calcular o salário a R$1.000 para a gente fazer um preço redondo. Para a gente trabalhar um preço redondo. A gente calcula... Então, daria R$3.000, não é? Então, R$3.000 dividido para 30, que seria um mês comercial, daria... Você tem o valor do dia. Aí, depois de 24 horas, você tem horário comercial. Uma jornada comercial são 8 horas de trabalho. Você divide isso por 8. Então, você tem um preço de 1 hora de trabalho sua. Mas será que isso aí te paga? É isso que você tem que saber. Não sou eu, outra pessoa, não. É você. Esse é um preço que você cobra pelo seu valor. Então, é você que tem que saber. Isso é muito importante. Você saber quanto vale o teu trabalho. Quem dá o valor é você. E o cliente paga o preço pelo teu valor. É uma contrapartida, assim, às vezes um pouco confusa para você entender, mas isso é muito importante. É você que tem que saber. Sabe? Porque, vamos aqui, como foi a Carolina que perguntou, vamos dizer o seguinte. Eu pago R$500 no bolo da Carolina porque quando eu peço para ela fazer uns lírios enfeitando o bolo, o lírio dela, ninguém faz igual. Embora o lírio vá por lixo depois, a pessoa está comprando a arte. Porque a arte é mais cara. Mas a Carolina, ela faz um lírio lindo, bem modelado, pintado a pincel com aquela massa americana e um degradê muito lindo. Então, o bolo fica uma coisa... Eu pago pelo lírio da Carolina. Porque gosto de cliente, minha gente, é uma coisa que não se dá pra classificar. Porque tem pessoas que nem compram o bolo pelo sabor. Compra só pra se mostrar. É igual quando uma pessoa compra roupa de marca, compra pela etiqueta. Não é pelo conforto da roupa, não é porque a roupa vai cair bem pra ficar bonita, porque tá usando a marca, né? Tem gente que vai comprar um bolo com outra pessoa. Não, eu comprei porque foi fulano que fez meu bolo, foi tal costureiro que fez meu vestido. Embora o vestido seja assim meio torto, porque o cara só tem experiência pra costurar pra mulher magra, aí costurou pra gordinha, ficou aquela coisa feia. Mas ele disse, não, meu vestido foi fulano que fez. Então é isso, é o teu valor. É o teu valor. Não, eu faço com a Aline, porque a Aline é formada numa escola francesa e o bolo de Aline tem um sabor todo especial. É o valor de Aline. É a essência de Aline que você está pagando. Então, é um preço que só você dá. Não sou eu que posso dizer. Porque se disser assim, eu vou dizer, me dá o bolo de graça. O cliente não pode decidir pelo teu preço. As pessoas vão te procurar pelo que você é, pelo que você faz. Então, é um conjunto de coisas. Então, é o teu valor. Sabe quando você acorda de manhã? Tem gente que diz, eu não sei vender. Sabe? A primeira coisa que você sabe é se vender.
Quando você acorda de manhã, que você vai trabalha fora, vamos dizer que trabalha num trabalho corporativo. Então você vai para uma empresa, aí você acorda de manhã, você se arruma todo bonito, pronto. Ali você tem um preço. Você está dizendo quanto você vale. Naquela hora que você se produz. Ali é o teu pacote. Você diz, eu estou empacotando. Porque ninguém vende uma joia num saco de estopa, tá? Ninguém. É muito importante que vocês saibam disso. Então, a sua cara, a cara do teu produto, o valor dele quem dá é você. Você sabe se vender sim. Então, aprenda a cobrar por isso. Porque só você pode fazer isso. Pelo seu trabalho, a sua mão de obra. Porque aquilo que eu te falei antes, um professor que fez apenas um magistério, que hoje não existe mais, né? Mas aquele professor que só tem uma licença ali para ensinar a bebezinha, a criancinha, ele nunca vai ganhar o mesmo preço de um professor que ensina, que é um pós-doutor de uma universidade de medicina. Porque na jornada do crescimento intelectual dele, ele agregou uma série de valores que faz o preço dele aumentar. E a gente paga por isso, tá? A gente paga por isso. Então, isso quem tem que cobrar é vocês. Lembre-se que as redes sociais estão aí. Coloque o negócio de vocês no mundo, porque quem não aparece não é notado. Eu tenho isso como experiência própria. Eu resolvi aparecer de um tempo desse pra cá, porque eu sempre vivi em bastidores, quando eu trabalhava em agências de propaganda. Tudo eu vivia assim por detrás das câmeras. Às vezes eu pensava, puxa, tem moças que fazem propaganda na televisão, não tem uma voz tão consistente como a minha, não tem uma aparência como a minha. E faz aquela coisa bem feita. Às vezes era muito mais bem paga do que eu, mas porque eu estava sempre atrás das câmeras. Então é aquela velha história. Quem não aparece não é notado. Então percam a vergonha num bom sentido, gente. Põe a cara no mundo, põe o produto de vocês no mundo, põe a marca de vocês no mundo, para poder vocês ser notado e ter um preço estipulado no mercado de vocês, tá? Porque hoje tá todo mundo nas redes sociais divulgando seus negócios, seus trabalhos, tanto tá procurando comprar como vender. Todo mundo que compra também vende, tá? Digamos que eu esteja na internet vendendo roupa, mas quando eu vou fazer um bolo, eu tenho que pagar. Quando eu vou fazer um aniversário, eu tenho que pagar pelo bolo. Então, vai ter sempre alguém que vai se identificar com você, com o seu trabalho. Mas para alguém desejar comer o bolo que a Georgina Mendes faz, vai ter que conhecer o bolo dela. Tá? Vai ter que saber como é o bolo dela. Então, para isso, o bolo dela tem que aparecer, para poder saber. Aqui tem bolo que já dá vontade de você comer só de olhar. Né? Tem bolos que você tem pena de comer porque é bonito demais. E por aí vai. Então tem gente que compra pela beleza, tem gente que compra pelo sabor, mas a grande maioria compra por você, que é o preço mais importante que só você pode calcular. Tá? Ótimo, obrigada, Georgina. Obrigada, Andréia. Kátia. Ótimo, que bom que vocês gostaram. Transporte de bolo, foi isso que eu falei agora. Eu falei agora há pouco, Rosângela, sobre transporte de bolo, tá? Vocês precisam calcular a distância no Google Mapa. Calcula a distância e o tempo. Aí vocês fazem uma média e calcula o preço. Como eu estava falando agora há pouco, depende muito do consumo do carro de vocês, quanto que o carro faz com 1 litro de gasolina, quanto tempo você leva para entregar, porque às vezes mesmo uma distância curta, um trânsito ruim faz você perder mais tempo, né? Às vezes a distância é longa, mas você faz rápido porque não tem muito sinal, etc e tal. Não são avenidas movimentadas. Então, isso é muito relativo e você que tem que saber. Você procura a distância no Google Mapa e você pode calcular por quilometragem ou por tempo. Você pode, a partir de tantos quilômetros eu cobro X, a partir de tanto eu cobro Y, e aí é você que faz uma tabela de preço. Digamos que você diga até 3 quilômetros eu não cobro, um exemplo, né? Aí você diz, eu cobro 5 quilômetros é tanto, de 5 a 10 é tanto, e você faz uma tabela e vai estipulando. Isso aí não pode cobrar muito caro para o cliente não se sentir sugado,
tá? Porque isso também, quando você cobrar mais, você afugenta o cliente. Mas o mais importante de tudo é você saber o preço da sua mão de obra. Porque mesmo que num período de crise o seu negócio não dê lucro, mas você tem que ter o seu salário para pagar as suas despesas, tá? Isso é muito importante, ok? Acho que o maior desafio nesse ramo é convencer o cliente do valor do nosso produto. Não, não é não, tá? O cliente que vou voltar à frase que eu falei, o cliente que te procura pelo preço ele vai embora, ele tem que te procurar pelo teu valor. E o teu valor, quem calcula e quem aumenta ele dia após dia é você, com integridade, com ética, tá? Com respeito pelo seu cliente, por você mesmo, principalmente, pelo seu negócio, pelo seu esforço, tá? Então, sempre saber dividir negócios de amizades, tem que ter esse parâmetro ético, tem que ter essa distância, né? Porque você tem que lembrar o que é um negócio, o que é uma amizade. Então, tem uma série de coisas que o empreendedor ele tem que saber calcular, saber analisar tudo aquilo para poder fazer o preço do seu produto. Aqui, a verdade, a marca, o nome da cidade equivale às vezes, mas todo mundo compra. É quando o confeiteiro tem nome, não importa onde o confeiteiro esteja, gente, se esteja em cima do morro, naquele bairro de periferia, não importa, não importa. Porque, olha, quando eu era estudante, uma coisa que eu adorava era ir para botequim, tá? Até hoje, eu aqui no Japão, eu saio procurando restaurante de botequinho mesmo. Eu muito pra Tóquio, eu procurava botequinhos, porque lá no botequinho é que tem aquele saborzinho particular, sabe? O valor daquele cara que se dedica, faz tudo bonitinho. Então isso depende muito do cliente. Isso é uma coisa que não vai depender de você, que se você mora na Zona Sul, que você mora ali no litoral. Não vai não. É o teu trabalho, é a tua qualidade. Eu procuro botequim porque eu sei que receita de botequim, elas são únicas. Então, tem esse diferencial. Ah, é muito bom, obrigada, Marta. Que bom que você gostou, Kátia. Verdade, tá. Às vezes tem que cobra muito barato. É verdade, é porque ele não se dá valor, não se preocupe por isso, tá? O teu valor é a tua essência. A tua inteligência, foi o tempo que você dedicou para aprender, as técnicas que você desenvolveu, põe isso na tua cabeça. É só isso que importa, tá? É você saber quanto você vale, tá? Outra, para você constituir esse valor, você tem que fazer uma coisa muito importante, é respeitar o seu cliente, respeitar o tempo dele, não responder, sempre ouvir, entendeu? Porque você tá ali para vender seu produto, tá? Você tá ali para vender seu produto. Então você escuta o teu cliente, certo? Cumpra com datas, com horários, tudo certinho, com promoções que você faz. Se você sorteou um produto, cumpra, faça a entrega direitinho, sabe? A sua honestidade é o que vai dar mais valor ao teu produto, porque vai criar, assim, um elo de confiança que o cliente vai dizer, olha, faz com fulano, porque quando ela diz que tantas horas vai estar lá no local, o bolo vai estar. Então, isso também agrega valor ao teu preço, tá? Exatamente, o cliente procura pelo valor, Mônica. Não é por outra coisa, tá? Respondendo aqui a Paula Priscila, ela disse que cobra muito barato porque não tá no ramo, por não estar, não ama o que faz e não busca autoconhecimento. Olha, autoconhecimento é quando você conhece a si mesmo, né? Tudo que vem de alto é o que vem de si. Então, essas pessoas, eles não são profissionais, tá? São os atravessadores, ok? Sempre vai haver. Sempre vai haver. Você não pode discutir, você não pode sofrer com isso, porque é o arbítrio, né? É o contrário. Você tem que ter o seu
padrão ético, a sua honestidade, a sua pontualidade, a sua qualidade, o seu sabor e a sua arte e a beleza que você põe no seu trabalho. Aí está o seu valor. Não importa, tá? Sempre vai aparecer uma serpente dizendo para Eva que aquela árvore tem o melhor fruto, tá? Mas não. Você não pode se incomodar com essas coisas, porque a partir do momento que você se abala, tá? Se estremeceu você é porque você não estava firme, tá bom? Mas vai sempre aparecer. A competitividade de mercado, o marketing agressivo vai aparecer. Vai aparecer o atravessador que se joga na tua frente. Mas às vezes essa pessoa que não faz o que ama, ele não vai ter tanto capricho quanto você. Lembre-se, vão comprar o teu produto porque vão comprar você primeiro, tá? Quem paga o teu produto tá pagando você, a sua qualidade, tá? É isso. Então, é bom que preste atenção. Vocês trabalhem o autoconhecimento. Você saiba quem você é, para você dar o preço do seu trabalho pelo seu valor. E Rosângela disse que nunca ganhou dinheiro com bolo porque nunca pensou assim. Então você tem que pensar. Faça teu diferencial. Crie sua página no seu Facebook. Comece a mostrar o seu trabalho para o mundo, seu canal no YouTube. Crie um site. Faça uma lista de e-mail, porque redes sociais podem sumir. Uma página pode dar problema. A Aline tem como informar vocês sobre e-mail marketing muito bem, direcionar vocês para plataformas seguras, onde vocês possam fazer. Eu já estou entrando aqui no marketing digital, mas espera aí que eu vou dar essa canjinha para vocês rapidinho, porque eu também trabalho com isso. Mas vocês podem criar um e-mail marketing de vocês, onde vocês mandam direto para o e-mail do seu cliente, bônus, promoções de kits que você faz, compra o bolo, ganha aquilo, parcerias que você faz com comércios para vender a bebida mais barato, que a pessoa que faz o bolo com você vai em tal mercado ali pelo bairro e compra aquele refrigerante com desconto, ou ganha uma coisinha a mais, um pacote de bala de coco. Então essas coisas que vocês vão fazendo, que tem todo esse diferencial. Usa a criatividade. O marketing criativo é uma coisa muito importante. Criar promoções, criar preço, fazer o diferencial. É isso que vocês têm que fazer. Aparecer, colocar a cara no mundo. Façam o e-mail marketing de vocês. Registro de marcas, tá? Eu vi na live da Grace o pessoal perguntando sobre registro de marca. Muito importante. Eu vou dar uma força a vocês em relação a isso. Tá bom? E eu tenho um perfil do Instagram, sim, mas é o perfil do Janelas do Mundo, que é o meu projeto de literatura, mas vocês podem procurar o Elos do Empreendedorismo, é um site que eu estou desenvolvendo agora para um trabalho na internet. Vou disponibilizar lá vários profissionais de diversas áreas, que quando vocês precisarem de consultoria vai ter lá dentro, inclusive para registro de marcas. Então, gente, existe muita coisa para vocês fazerem, o negócio de vocês bombar. Primeiro de tudo, lembre-se da essência de vocês, do valor particular, do que vocês investiram, do que vocês são, de como você pensa, porque tudo isso influencia no preço do trabalho de vocês. Esse valor que vocês têm, a sua honestidade, sua pontualidade, a consciência e o respeito pelo cliente, de manter tudo limpo, sabe? Porque quando você trabalha com honestidade, com integridade, quando você é uma pessoa idônea, você dorme com a cabeça mais tranquila. Você faz o seu trabalho sorrindo. Você é mais feliz quando você dá o seu melhor, tá? Você se torna mais leve espiritualmente, principalmente. Tá? A integridade moral é uma coisa muito importante na hora de você fazer o seu negócio. Você vai saber como calcular seu preço, o valor que você tem, tá? Então, crie a sua logo, registre sua marca se você quiser registrar. Tem sites de registro barato, tem um registro mesmo que você pode depois desenvolver receitas únicas, criar a sua franquia. Vocês têm que pensar grande, olhar para frente, ter uma visão futurística e lembre-se, o lucro de suas vendas depende da formação do seu preço através do seu valor. Isso é muito importante. Agora eu quero deixar um grande abraço para vocês. Me explica as promoções da página, que aparece assim, impulsionar. Eu ganho tantos bônus. Olha, essa parte aí, eu acho que eu vou deixar a Camila Porto vai
explicar para vocês amanhã como ninguém. Gente, não perca a live da Camila, tá? Que vocês vão aprender muita coisa legal, tá? Sobre promoções, sobre como vender o seu produto, essas técnicas de redes sociais. A Camila é uma expert, ela é uma autoridade nisso e com certeza ela vai tirar as dúvidas de vocês em relação a isso. Porque o que publicar, muita gente sabe, mas como publicar, muita gente sabe. Eu trabalho com a parte de o que publicar. Eu trabalho com a ideia criativa, a elaboração da campanha, tá? E a formação do preço de vendas é o que eu vou ajudar vocês aqui, tá bom? Então, o que precisar, é só apitar que eu apareço, tá bom? Grande beijo, muito obrigada, gratidão mesmo pela atenção de vocês, por estar aqui até agora, me ouvindo, tá? Se não fosse vocês, a atenção e o carinho de estarem aqui, eu também não estaria executando meu trabalho. Então essa parceria eu me dou, mas para eu me dar eu tenho que ter quem me receba. Senão a doação não é efetiva, tá? Então tudo é essa contrapartida, esse equilíbrio, ok? Muito obrigada, gratitude é a minha palavra de hoje e a gente se vê por aqui, tá bom? Obrigada a vocês por essa doce atenção de vocês e vamos lá. Empreender da maneira mais doce possível. São todas artistas aqui. A arte é uma coisa que paga quem pode. Põe isso na cabeça de vocês. Porque um bolo Torre de Pisa eu também sei fazer. Tortinho assim pro lado, pro outro. Meu bolo é meio deficiente. Gente, pegue esse feriadão. Fique ligado porque à noite vai ter mais programação, creio. A Aline tem sempre novidades. Eu vou estar por aqui. E beijo do coração. Tá? E a gente se vê. Compartilha a live, assiste de novo, deixa dúvidas, eu vou respondendo na medida do possível. E muito obrigada, foi um prazer imenso falar com todas vocês. Tchau!